Olá, amigo ligado na Tribuna de Minas. Hoje o Mesa Quadrada é em um palco diferente. Olá, amigo ligado na Tribuna de Minas. Hoje o Mesa Quadrada é em palco diferente. É claro, você já percebeu o palco do duelo entre Tupinambás e Atlético Mineiro, logo mais às 9h30 da noite, aqui no Estádio Municipal Radialista Mariolene, principal palco esportivo de Juiz de Fora. Jogo da última rodada do Campeonato Mineiro, e a Tribuna prepara esse Mesa Quadrada especial para aquecer esse pré-jogo, porque é um jogo muito importante para o Tupinambás, para as pretensões do Tupinambás, não apenas neste Campeonato Mineiro, mas também para 2020. A gente vai comentar isso daqui a pouco, com possibilidade de Série D e até uma Copa do Brasil. Hoje ao meu lado, mais uma vez, Gabriel Ferreira Borges, da Tribuna de Minas. Tudo bom, Gabriel? Tudo jóia, Bruno, e você? Tudo jóia também. E Renato Salles, sempre na ponta esquerda, também não seria diferente no Estádio Municipal. Ambidestro, joga nas duas funções, mas aqui na Mesa Quadrada eu gosto de ficar pela esquerda e de volta ao Municipal para falar um pouco do futebol da cidade. Triste por um lado, pela Tupi, mas esperançoso pelo outro lado, o lado do Bahia. Sem dúvidas. Bom, primeiro a gente falar um pouquinho dessa campanha do Tupinambás. É um jogo que promete mais de 5.000 pessoas aqui no Estádio Municipal. O clube colocou à venda 9.990 ingressos. Por que 9.990? Acima de 10 mil, ou a partir de 10 mil, você dobra gastos em segurança, tem que ter câmera de vigilância, tem que ter catraca eletrônica. E aí o Tupinambás, que já teve que aumentar os gastos, ultrapassando os 5.000 bilhetes, a carga de 5.000 bilhetes, ele optou por colocar 9.990 ingressos, que eu acho que é um bom número, é um número razoável para essa partida. Eu não sei se vocês concordam. Eu acho que é razoável, até porque se aumentasse a carga para a carga máxima, se não me engano, tem que ser 9.990, também não ia dar. Não valeria a pena você pagar o gasto disso. A análise é boa, o Atlético, a torcida do Atlético não deve ir preso, o Atlético deve já está garantido no primeiro lugar, então eu acho que assim, 5.000 seria pouco. 9.990 acho que é o ideal, e dificilmente vai chegar perto dessa lotação máxima hoje. Bom, de acordo com a comunicação do Tupinambás, o pessoal da comunicação do Tupinambás, quase 2.000 ingressos foram vendidos no centro, nos pontos de venda do centro. Por exemplo, o calçadão da Rua Alfred, ainda em horário comercial, dá para você ir lá comprar, tá R$20 a inteira, R$10 a meia entrada, mas tem venda aqui no Estádio Municipal os mesmos valores a partir das 7h30 da noite, 2 horas antes do início da partida. Esse é o horário também de abertura dos portões. A gente indica a você que está querendo vir na partida para chegar antes, até porque, por conta do trânsito, os torcedores do Atlético eles têm que entrar pelo Pórtico 3, que é o do Dom Orione, o bairro Dom Orione, e o do Tupinambás, os dois do Tupinambás entram aqui pelo portão principal do Estádio Municipal, no estacionamento do Palco Esportivo Juiz de Fora. Bom, falaram desse Tupinambás primeiro, gente, agora com o Paulo Campos, né, no comando do Paulo Campos, segunda partida dele. O Tupinambás, na estreia do Paulo Campos, acabou derrotado para a Caldense por 3-0, um jogo que no primeiro tempo o Tupinambás até criou oportunidades, poderia ter aberto o placar, e logo no início da segunda etapa, a Caldense conseguiu relaxar um pouco mais na partida. O Tupinambás sentiu o gol, nas palavras de Paulo Campos, e então a vitória veio 3-0. Uma estreia ruim para o Paulo Campos, mas primeiro, é um nome que agrada a vocês nesse momento da competição para substituir Felipe Surian, já que não tem tempo para mudanças táticas, não dá para mudar muita coisa no esquema do time, mas é um cara motivador, é um cara experiente, passou por Real Madrid, agrada a vocês? Eu acho que, como você bem destacou, Bruno, a escolha ela era condicionada a um momento da temporada muito complexo, que é o final de campeonato, a incerteza se o clube vai conseguir se classificar para a próxima fase desse mesmo campeonato. Se não consegue, acaba praticamente o calendário da temporada, né? Não vai ter mais jogos. Então é uma escolha que era condicionada a várias situações. Imagino que a escolha do Paulo Campos foi compreendida pela diretoria do Tupinambás como uma escolha assim: estamos apostando no trabalho deixado pelo Felipe Surian nessas 9 rodadas em que ele esteve à frente do Tupinambás. Mas também, e aí na continuidade com o Paulo Campos, provavelmente o que a gente ficou sabendo é que o elenco também ficou surpreso com a saída do Felipe Surian depois da derrota para o América. E a diretoria, inclusive, né? Diretoria também ficou surpresa. Então esse aspecto motivador, ao que parece, foi primordial na escolha do Paulo Campos. Então assim, eu acho que a diretoria do Tupinambás não tinha muito o que fazer, não tinha também assim, muitas opções no mercado de confiança. Tinha o Leston Júnior, certo? O Leston Júnior ou o Léo Condé. O Léo Condé. O Léo Condé que já conhecia o Tupi, mas que também para 2 rodadas, não sei se era se era um projeto que o Léo Condé compraria. Então era uma escolha que era condicionada a várias situações, a vários motivos,
E o Tupinambás se viu meio que numa sinuca de bico nesse final de campeonato. Então agora é confiar mesmo no legado deixado pelo Surian e nesse aspecto motivador do Paulo Campos. O Renato conhece o Paulo Campos. Renato trabalhou com ele, cobriu o Tupi, né, em 2014. Em 2014, quando ele passou por aqui, e ele mostrou exatamente isso que o Gabriel falou, que ele tem essa capacidade de motivar a equipe. E é a única coisa que ele pode fazer. Se a gente pensar que ele chegou na quinta-feira, se não me engano, treinou o time na sexta, já viajou para jogar no domingo pela manhã, volta para Juiz de Fora, treina ontem e joga hoje. Ou seja, ele não pode implantar nenhuma filosofia, não pode mudar nado do que vinha sendo feito pelo Surian, não tem tempo para ele aplicar o que ele pensa de futebol. Ou seja, ele tem que ser um motivador. Eu lembro um jogo do Tupi aqui, quando o Paulo Campos teve essa passagem pelo Galo Carijó, que ele jogou junto com a torcida e isso motivou muito o time. Teve a campanha do apitaço, né, Renato? Ele falou, vamos produzir um apitaço no exatamente. Pediu o torcedor que trouxesse um apito para participar do jogo com a equipe. E eu acho que ele tem essa característica de motivar, então eu acho que ele pode ser uma solução. Foi a solução encontrada pelo Baeta nessa inesperada saída do Surian. Eu acho que dentro das possibilidades foi a mais interessante, por essa característica que ele tem. É um cara muito bom de grupo, é um cara que sabe motivar, então pode dar certo. Agora, não dá para culpar o Paulo Campos por qualquer revés que aconteça hoje, como não dá para culpar ele pelo que aconteceu no domingo na derrota contra o Caldense. Sem dúvida. Bom, mandar um abraço aqui pro Carlos Dias. Carlos que comanda o handball da ADJF, Associação Esportiva Juiz de Fora, um projeto muito bacana. Carlos Dias que também está envolvido no Tupinambás, o irmão dele inclusive é o vice-presidente de futebol, o Cláudio Dias, e ele é filho do Jorge Dias, presidente do Baeta. Está aqui falando excelente explicação sobre os ingressos. A gente lembra, ingresso a R$20,10, 20 a inteira e 10 a meia. Tem todas as explicações na Tribuna de Minas, no site da Tribuna, tribunademinas.com.br. Também em relação a alterações de trânsito, isso é importante. As ruas aqui no entorno do estádio municipal, elas vão sofrer alterações pela Cetra, então fica ligado, dá uma olhada lá no tribunademinas.com.br para você entender e poder ter o melhor caminho para chegar aqui e não perder o início do jogo, por exemplo, não pegar fila, enfim, da forma que ficar mais organizada para você. O Léo Silva já brinca aqui, diz que o Tupinambás vai tomar uma surra, e que ele não é atleticano e não é tupi, mas que ele acha que o Tupinambás vai tomar uma surra. Falando da partida, inicialmente do Tupinambás, no Campeonato Mineiro ainda almeja, conseguiu permanência, né? Primeiro objetivo. Acho que o primeiro objetivo e o mais importante, para um time que veio do módulo 2, vem há muito tempo sem jogar na elite do futebol mineiro, conseguir a permanência, era o objetivo declarado. Eu lembro que a gente chegou a levar o ex-treinador Felipe Surian lá na redação da Tribuna, antes da competição, para bater esse papo. Ele falou que o primeiro objetivo era esse, de permanecer, de fato. Na apresentação do elenco também, o discurso do Alberto Simão era exatamente esse. E não dava para ser diferente. Um time que vem, que chega na elite, ele tem que pensar primeiro em permanecer. Eu acho que o Tupinambás já fez a sua parte, mas dá para ir além. Então tem que apostar todas as fichas nesse jogo, dá para além. Por isso que é importante a presença do torcedor também para apoiar isso. É o futebol da cidade brigando por um cenário mais interessante. E além das quartas de final, o Tupinambás atualmente é o 7º colocado, essa é a última rodada do Campeonato Mineiro. O Tupinambás tem 11 pontos ganhos, sendo que o Vila, que é o 8º, também tem 11. Todos os jogos dessa última rodada ocorrem às 9h30 da noite, como já é habitual nos campeonatos nacionais e também nos estaduais, em outros estaduais, a última rodada ser toda realizada no mesmo horário em virtude dessa vai ter gente atrasando no início de jogo aí. Sempre tem, né? Sempre tem um time que chega 10 minutos depois no intervalo, mesmo no início do jogo. O Tupinambás tem 11 pontos, então é o 7º colocado. Quem pode passar o Tupinambás? Porque os 8 primeiros avançam às quartas de final, com início já nesse fim de semana. No sábado já tem jogo previsto pela Federação Mineira de Futebol. Claro, os confrontos ainda serão definidos após os duelos dessa noite. O Tupinambás pode ser ultrapassado pelo Vila Nova, que tem 11 pontos, o Tombense, que tem 10, o Guarani também, que tem 9 pontos ganhos. Só que, vamos passar os jogos da rodada, a Caldense visita o Cruzeiro no Mineirão. O Tombense, que é um dos times que pode passar o Tupinambás, pega o Patrocinense em Tombos. Só que o Tombense só passa o Tupinambás se vencer. Se empatar, isso levando em consideração uma derrota do Baeta, né? O Baeta, continuando com 11 pontos, o Tombense não ultrapassa com o empate porque tem menos vitórias. Então o Tupinambás o Tombense só passa o Tupinambás em caso de vitória. A URT pega o Tupi já rebaixado. O RT ainda luta contra o rebaixamento, precisa vencer em Patos de Minas lá no Zão Maciel. O América enfrenta o Guarani, outro time que pode ultrapassar o Tupinambás, tem uma missão árdua, né? Vai lá na Independência pegar o América. O Tupinambás encara o Atlético Mineiro às 9h30 da noite e o Vila Nova visita o Boa Esporte, que é um dos melhores times do interior, né? Nesse campeonato mineiro. O Boa Esporte, que é o 4º colocado, inclusive, na tabela, ele é o melhor do interior. Então o
Vila Nova ele vai até Varginha, né, enfrentar. Então não são fáceis as missões dos times que buscam essa vaga com o Tupinambás, né? Isso é um ponto, eu acredito que todos concordam. Mas eu acho que a missão do Tupinambás também não é fácil, né? Também. Porque ele vai jogar contra o líder do campeonato, deve vir com o time misto, mas é o Atlético Mineiro, tradicional, líder do campeonato. Os jogadores que vão ter oportunidade hoje vão querer mostrar jogo, ou seja, a missão de nenhum dos 5 que brigam por 3 vagas não é fácil. O Tupinambás tem a vantagem de jogar em casa e tem a vantagem de até no revés conseguir classificação, mas não pode pensar isso de maneira alguma enquanto a bola estiver rolando. Isso é uma situação para você pensar depois que o juiz encerrar a partida, dependendo do resultado que você tem. Eu acho que o detalhe é que o Guarani ele briga por vaga, mas também briga para não ser rebaixado. Porque ele verdade. pode ser passado pelo URT, o Guarani pega o América na rodada, certo? E a gente pensar numa vitória da URT é algo totalmente possível, né? Porque o Tupi não venceu ainda na temporada. Não venceu, né? Tá com a moral lá embaixo, após o rebaixamento precoce. Pensamento já na Série D, então uma vitória é até um resultado normal, eu diria, é um resultado previsto, né? A vitória da URT. Da URT. O detalhe é que o URT só tem uma vitória no campeonato. A URT tem 7 pontos, uma vitória no campeonato, ou vitória contra o Tupinambás. Justamente. Foi um jogo numa segunda-feira, salvo engano. À noite, isso. Lá no Zama Maciel. E aí eu acho que, para comentar em cima dessa questão da classificação, o Tupinambás, embora a gente saiba das dificuldades do Campeonato Mineiro, que o Campeonato Mineiro é um campeonato equilibrado, o Tupinambás nas 2 primeiras rodadas, ele se alçou uma condição bastante favorável. É uma equipe, São 2 competições do Tupinambás, ele começa muito bem, faz 6 pontos em 2 rodadas, depois apresenta uma queda vertiginosa. Essas 2 primeiras rodadas, 5-1 no Vila Nova em Nova Lima e depois 1-0 no Clássico do Tupi em Juiz de Fora. E aí consegue essas 2 vitórias, aí já chega a 6 pontos, que nos cálculos assim mais rasos é a metade do que você precisa para se manter na primeira divisão. Então alçou a condição, tanto é que se falava algumas entrevistas pós-jogo, tanto do Alberto Simão, na que ele se despediu, quanto algumas do Surian, ainda quando ele era treinador, era de que assim, acho que nos meus cálculos faltam somente 2 pontos para a gente firmar a classificação, 3 pontos. Então o Tupinambás acabou se alçando a uma condição de classificação em que, por conta disso, em razão disso, alguns pontos que ele perdeu no caminho dessa trajetória toda do Mineiro, acabou desfavorecendo muito. Pelo menos assim, no meu ponto de vista, 2 jogos são determinantes. Esse contra o URT, justamente por ser a única vitória da URT no campeonato, ainda que seja um jogo fora de casa, lá em Patos de Minas, e também aquele 0-0 com o Tombense aqui dentro do Mário Helênio, em que o time criou bastante, criou muitos lances de gol e acabou não conseguindo a vitória aqui em Juiz de Fora. Ou seja, o Tupinambás já podia chegar para essa fase classificado com certa tranquilidade, projetando até talvez chegar entre os 4 primeiros, porque tem uma vantagem na próxima fase. Faltou, não sei se... É por isso que eu tô falando, às vezes o time quando vem de uma divisão inferior, falta aí essa percepção de campeonato curto, essa percepção de matar uma classificação no momento antes. E deixar para matar contra o Atlético, mesmo jogando em casa, é uma situação muito arriscada. Sem dúvida. Pensando nas quartas de final, a gente já falou mais ou menos aqui o que o Tupinambás precisa para ficar entre os 8 primeiros. Essa colocação entre os 8, ela pode dar ou não uma vaga na Série D de 2020 também, né? Estava conversando antes da gravação com o Renato e o Gabriel. A situação é a seguinte: a Série D ela dá 3 vagas a equipes do Campeonato Mineiro para o ano seguinte. A Série D de 2019 já está definida, o Tupi, por exemplo, é participante. A de 2020 ela está em jogo nesta rodada, neste campeonato. O Tupinambás ele disputa essas vagas com as equipes que ainda não possuem participação em divisões superiores, ou seja, Cruzeiro, Atlético e América não disputam por estar nas 2 primeiras divisões, assim como Tombense já está na Série C e também o Boa Esporte, igualmente na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ou seja, os times restantes, além desses 5, Atlético, América, Cruzeiro, Tombense e Boa Esporte, os outros times disputam 3 vagas na Série D. Então o Tupinambás tem que ficar entre as 3 melhores campanhas. Não sei se você colocou também a Caldense, que já está classificado para a próxima fase, também pode correr o risco de não ficar na Série D. Também está nessa disputa. Tem essa questão. Ou seja, para a Série D, o Tombense, por exemplo, ultrapassando o Tupinambás não tem problema, né? Porque o Tombense já está na Série C desse ano. Então o Tupinambás ele luta aí contra Caldense, contra Patrocinense, contra Guarani, Vila Nova, que são as equipes que ainda podem terminar na frente do Tupinambás. E o Tupinambás busca essas 3 vagas.
também é uma missão possível, não é uma missão palpável. A matemática é simples, Bruno. Venceu, está na Série D. Então ele tem que entrar em campo respeitando o time do Atlético, respeitando o poderio financeiro do Atlético, respeitando a tradição do Atlético, respeitando que o Atlético é o primeiro colocado do campeonato, Sim. mas tem que entrar pensando em vencer. É aquela partida que você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Você tem que jogar pensando na vitória. Se o Tupi não vai vencer, ele está na Série D, ele está classificado, ele pode chegar até qualificar bem para pegar para não pegar Cruzeiro e Atlético, por exemplo. Vocês têm que pensar na vitória, não tem outro raciocínio pro Baeta no jogo de hoje. Mandar um abraço pra Maria Helena, ela falou aqui, trânsito ruim, opa, nós aqui, trânsito ruim. Fala onde você tá, Maria Helena, que a gente divulga também, né? Deve estar em Juiz de Fora, né? O trânsito ruim. Essa hora, né? Essa hora qualquer ponto ali aqui em Juiz de Fora. Mas pensando ainda na partida, teremos um duelo de artilheiros das equipes, né? Primeiro, Ademilson é o artilheiro do Tupinambás, talvez seja redundante dizer, né? Mas Ademilson é o artilheiro do Tupinambás neste campeonato mineiro, artilheiro da história do estádio municipal. O AD fez 3 gols neste campeonato mineiro, não começou como titular, era o Heraldo, mas o Heraldo acabou perdendo o espaço. Inclusive na goleada sofrida aqui mesmo para o Boa Esporte por 5-0, o Heraldo perdeu o pênalti. Enfim, Ademilson conseguiu a vaga nesse trabalho, nessa meritocracia do Felipe Surian. Ademilson começou entre as reservas, conseguiu a titularidade e assim deve ser hoje. Ademilson deve iniciar a partida. Uma novidade em relação ao Atlético é a presença do Alejandro. Os titulares do Atlético não vêm a Juiz de Fora, tiveram folga nessa terça-feira. O Alejandro teria folga, mas pediu para o Lever Cup para trabalhar e para viajar, para vir a Juiz de Fora. O Alejandro ele tem 7 gols no Campeonato Mineiro, 3 a mais que o Ricardo Oliveira, que o Fred, que são os vice-artilheiros, e vem aqui a campo. A gente tinha a expectativa da estreia do Papagaio, da base do Palmeiras, ele ia estrear pelo Atlético, talvez até estreie, né? A gente não sabe o que o Lever Cup está pensando, mas o Alejandro ele tem a presença confirmada, talvez seja uma das principais preocupações do Tupinambás defensivas, né? Por conta dessa estatística, né? 7 gols, está começando agora. Eu até fiz uma anotação aqui, o Alejandro é uma joia da base do Atlético Mineiro. Ele tem valor de mercado de 26 milhões de euros, que corresponde a mais ou menos 86 milhões de reais. É muita coisa nesses valores do futebol também, né? Então é uma preocupação, certamente. O Alejandro, salvo engano, ele começou a jogar as primeiras partidas como jogador do Atlético na temporada passada, ainda no Campeonato Brasileiro. Sim. Não sei se ele chegou a jogar alguma no Mineiro ainda. E naquela época, o Atlético ainda só tinha o Ricardo Oliveira, o Papagaio ainda não tinha sido contratado junto ao Palmeiras. E a grande discussão, pelo menos na mídia mineira, na imprensa belo-horizontina, era se de fato o Alejandro ele tinha condições de substituir o Ricardo Oliveira em alguns momentos esporádicos. Porque o Ricardo Oliveira ele teve uma queda muito acentuada no segundo semestre do ano passado, junto ao time do Atlético, que se faça justiça. Só que a grande discussão era essa em torno do Alejandro. E agora o curioso é que o Atlético traz justamente o Papagaio, uma aposta, como parece que é uma política que o Marques tem adotado agora nesse início de temporada no Atlético Mineiro, né? Assumindo a diretoria esportiva, traz o Papagaio, junto com alguns outros valores importantes do futebol brasileiro. E é justamente nesse momento que o Alejandro ele começa a ter boas exibições com a camisa do Atlético. Ainda que seja no Campeonato Mineiro, mas para o jogador da idade dele, um jogador jovem, é muito importante você ter exibições e fazendo gols como ele está fazendo. É uma preocupação extra? É um jogador que está fazendo gol. Mas ele está fazendo gol no time titular, jogando com jogadores qualificados. Ele não é equipe reserva, ele também vai sentir dificuldade. Eu acho que não tem que ter uma preocupação específica com o Alejandro. Tem uma preocupação com o coletivo todo do Atlético que vem, mas ele vem de uma forma que você pode encará-lo de frente a frente. Eu acho que o Tupinambás tem que pensar em vencer. Não é porque vai estar o artilheiro em campo, tem um artilheiro do lado, tem o Ademilson do outro. O Atlético então tem que preocupar com a AD também. Eu acho que assim, é uma preocupação a mais, mas não é nada que vai mudar a postura do jogo, a postura do Atlético, o jeito do Atlético jogar. Certamente a experiência do Ademilson ela pode fazer diferença. Ele gosta de jogo assim. Gosta. E a gente tem no histórico dele grandes partidas contra o Cruzeiro, contra o Atlético. Aqui mesmo ele fez um gol que eu nunca vou esquecer contra o Cruzeiro, né? Esqueci o ano agora, mas no Campeonato Mineiro mesmo. Porque ele solta um balaço, acerta a gaveta do Fábio. Golaço. Bom, vou passar aqui as prováveis escalações de Tupinambás e de Atlético Mineiro. O Tupinambás deve vir a campo com o Renan no gol, talvez o jogador mais irregular, ou um dos mais regulares do Tupinambás neste Campeonato Mineiro, Renan Rinaldi. Na lateral direita já vem uma mudança, né? Paulinho é desfalque, ele teve um estiramento no ligamento colateral medial no último jogo contra a Caldense, está fora do Campeonato Mineiro.
Gustavo Creche, que é volante de origem, deve fazer lateral direito. O Gustavo, o Gabriel lembrava, já fez algumas partidas, né, inclusive contra o Cruzeiro no Mineirão, pelo lateral direito. Volta a essa função, provavelmente, assim que treinou ontem no José Paz Soares, no Poço Rico. A dupla de zaga tem o Adriano e o Felipe Gregory. E na lateral esquerda, outro destaque do Tupinambás nessa campanha do Campeonato Mineiro, o Lucas Hipólito. O Tupinambás deve ter um trio de volantes de Juiz de Fora, aquele trio já conhecido, Marcel, Léo Salino e Leandro Salino. E aí à frente, num 4-3-3 mesmo que a gente está esperando, o Giovani, que fez aquele gol de falta contra o Tupi, no 1x0, foi ele que fez o gol de falta. Giovani, Núbio Flávio, recém-contratado. E também o Ademilson, centroavante do Tupinambás. É uma dupla que deu certo no Tupi, né? Núbio Flávio e Ademilson. E o que vocês esperam a velocidade do Núbio Flávio, o entrosamento entre os dois jogadores e, é claro, o faro de gol do Ademilson, né, que é o principal. A primeira coisa que eu reparo na escalação é que o Paulo Campos não inventou. Como eu disse, também não teria tempo para inventar nada demais. Ele aposta em nomes que ele já conhece de certa forma, né? Quando ele passou pelo Tupi, o Núbio, o Adê, ele conhece esses jogadores e aposta. Já deram certo. Núbio é um velocista de lado de campo, o Adê é um homem veloz também de área. Eles já deram certo e eu acho que pode ser importante numa partida como essa. Para tentar jogar mais na velocidade, o Adê, apesar de ter 44 anos, é eterno, né? Adê é eterno, ele aguenta uma partida desse nível. Eu acho que é interessante a opção pelo artilheiro. Desculpa, Renato, e é um dos que treina com mais intensidade no elenco. Sim, desde sempre. Desde sempre. A gente fala, reitera isso sempre nos programas, inacreditável mas a capacidade física do Ademilson com os 44 anos dele. Surpreende. Nas mudanças também tem o retorno da trinca de volantes. O Marcel volta à equipe titular, porque no jogo contra a Caldense, o Paulo Campos ele tinha optado por tirar o Marcel, mas colocar o Giovani. E aí, com 3 atacantes, mais o Giovani nessa ligação. E 2 volantes, o Léo Salino e o Leandro Salino. Desta vez, Marcel retorna, uma precaução um pouco para ter um pouquinho mais de consistência defensiva, talvez, já que certamente o Atlético vai ter muito a bola, né? Ou a gente espera que a posse de bola seja dividida, ou que o Atlético tenha um pouquinho mais. Assim, eu acho que a estratégia mais acertada do Paulo Campos no jogo de logo mais seria dar a bola pro Atlético. Dá a bola, se fecha, tenta explorar alguns espaços que o time do Atlético, sobretudo com o Levir, tem deixado, e também enfrenta o que tentaria também impor dificuldades ao Atlético com a bola, né? Porque não adianta só o Tupinambás entregar a bola para o time do Atlético, mas também ficar um time um tanto quanto frouxo na marcação. Eu acho que há 2 problemas que em um curto espaço de tempo, o Paulo Campos ele poderia mexer na equipe do Tupinambás. O primeiro dele é em relação à dupla de zaga. O Tupinambás tem tido muitos problemas em relação a esse miolo de zaga ao longo do campeonato. Começou com o Adriano e Alisson, depois chegou o Felipe Gregory, jogando com o Felipe Gregory e agora Adriano. O Marcelinho, que era um jogador um jogador importante para o elenco, além da experiência, também por um nível técnico que eu acredito que ele tenha mais do que os demais zagueiros, mas o Felipe Surian não pôde contar com ele por conta das lesões. Então são problemas de posicionamento que o miolo de zaga tem dado aos treinadores do Tupinambás, que passaram pelo Tupinambás, e também em relação ao meio campo. O Marcel, ele dá um maior poder de marcação do que o Giovani, naturalmente, e também dá um passe mais de trás, um passe que vem mais de trás, podendo iniciar algum tipo de jogada. Só que o problema da trinca de volantes com o Marcel, o Léo Salino e o Leandro Salino é o desgaste com o passar do jogo. Tanto é uma coisa que eu reparei bastante no jogo contra o América, no último do Surian, era que já no segundo tempo, as transições ofensivas do América tinham muita facilidade, porque os 3 já não aguentavam mais fazer essa marcação um pouco mais agressiva no meio de campo. Então o time do América tinha muita facilidade para chegar ao ataque. Então acho que são esses 2 problemas que talvez o Paulo Campos, em um curto espaço de tempo, não sei se ele conseguiu olhar isso já para o jogo contra a Caldense, ele fez a opção pelo Giovani, mas talvez para esse ele já tenha um pouquinho mais de atenção em relação a esses 2 pontos da equipe do Tupinambás. Agora, por outro lado, eu acho que apesar de ser 3 volantes e o Marcel ser um cão de guarda daqueles terrenos, eu acho que os irmãos Salinas conseguem sair para o jogo. O Léo já jogou de meio, então acho que não é 3 volantes, aqueles só de marcação. Só de marcação. Talvez por isso que haja até o desgaste que o Gabriel citou, porque eles também participam um pouco do jogo. Mas eu acho interessante essa aposta. Fecha a casa, mas você tem qualidade também na saída de bola. E entre as opções que o Paulo Campos deve ter durante a partida está o Igor Soares, por exemplo, que é um jogador mais jovem, veloz, de lado de campo, mas que também faz, quando usado,
a posição do Giovani, por exemplo, que é um cara que não é mais técnico do que veloz, né, do que um velocista. Então ainda tem o Igor Soares, tem algumas opções. O Marcelinho, que você também mencionou, sofreu lesões durante todo o campeonato, sofreu com lesões durante todo o Campeonato Mineiro, né? Ficou fora da maioria dos jogos, conseguiu fazer acho que 2 partidas apenas, por conta de um estiramento grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Então, esse setor defensivo, o Alisson também sofre com lesão. Esse setor defensivo ele também tem sido alterado por conta disso, né, Gabriel? E eu conversando ainda com o Felipe Surian, essa questão do Gustavo Creche, ele era utilizado de acordo com o adversário, ele revezava com o Paulinho. O Surian dizia, quando eu precisava de um cara mais agudo, eu usava o Paulinho. Agora, o Gustavo Creche, até por ser volante, ele tem um pouco mais de responsabilidade defensiva, ele tem mais poder defensivo. Eu utilizava ele para esses jogos fora de casa, em partidas que talvez fosse mais necessário esse posicionamento na linha de 4, já que os rivais atacavam muito pelos lados. O caso do Tombense, por exemplo, o Cássio Ortega. Até porque também o Hipólito e o Paulinho, quando o Paulinho jogava, eles praticamente eram um sistema ofensivo do Tupinambás, né? Porque era toda hora os dois descendo, sim. Às vezes desciam até juntos. Principalmente fazer essas jogadas laterais para buscar o AD na área. Então acabava que expunha bastante os lados do Tupinambás. E essa questão da criação também do Tupinambás foi um problema ao longo de todo o campeonato. Mas é uma questão já complexa que o Paulo Campos ele não vai conseguir fazer muita coisa. Quando o Tupinambás ele tinha a bola, mas o time adversário fechava os espaços das laterais, era uma dificuldade imensa para conseguir criar alguma coisa. Tanto é que eu acho que, na minha visão, os dois grandes destaques do Tupinambás, talvez destaques surpresas desse campeonato, foram os dois laterais, tanto o Paulinho quanto o Hipólito. Embora o Hipólito ele tenha ficado fora de alguns jogos, principalmente sim. Por questão de disciplinar. Suspensão, né? Ele foi expulso contra o Tupi mesmo, por exemplo. Depois ele recebeu o 3º cartão amarelo, ficou fora de 2 jogos por suspensão. Mas eu acho a opção pelo Gustavo até acertada. Embora o Paulinho seja mais agudo e o Tupinambás precisa vencer na partida de hoje, você não pode ser ir ao ataque feito um louco contra a equipe como o Atlético Mineiro. Você tem que jogar com inteligência, saber propor o jogo, saber se defender também. Para vencer, um time do interior, quando enfrenta a equipe da capital, para vencer primeiro ela tem que se defender. Então eu acho que o Gustavo, ajudando a compor o sistema defensivo e até ajudando a fechar o meio campo, pode ser uma aposta interessante para o Tupinambás buscar essa vitória. Thiago Viana, nosso ex-companheiro de Rádio CBN, comenta aqui, vitória tranquila do Baeta hoje, um sub-20 reforçado do Atlético, sem nenhum entrosamento. Se o time principal do Galo já é mal treinado pelo Levi, imagina este catado. Não sabe, assim, eu não sei que time que ele torce, eu não sei. Cruzeirense, Thiago Viana. Mas aí fica uma polícia do clubismo nele, né? Mas aí fica uma pergunta. O Atlético, apesar de ser líder do Campeonato Mineiro, não vai bem na Libertadores. O Levir mesmo sofre muitas críticas da torcida em função do desempenho do Atlético Mineiro, que tecnicamente é superior aos seus rivais de grupo na Libertadores. Vocês acreditam que isso possa ser passar transferido para campo e como uma equipe alternativa aqui no Campeonato Mineiro, uma outra competição, uma outra equipe? Você acredita que a torcida vem com esse peso já, com essa lembrança, pode criticar o Levir desde o início? Isso pode ser passado para o jogo de hoje? Quem vai dizer isso é o jogo. Dependendo de como a partida se apresentar, se o Tupinambás vai saber se impor, conseguir pressionar o Atlético no campo de jogo, a torcida do Atlético vai chiar sim. Porque quando o torcedor sai de Belo Horizonte rumo ao interior, ele já vem com a cabeça num jogo fácil, numa vitória tranquila. Se o Tupinambás conseguir apertar, o torcedor do Atlético pode sim jogar contra a equipe dele. Isso pode ser interessante também para o time. Além dos torcedores que têm pouca oportunidade de ir ao jogo e vêm aqui para ver uma vitória, também vão acabar chiando ao longo do jogo. Eu tô com o Renato nessa. E também concordo com o Thiago. O time do Atlético, o Levir não faz um bom trabalho. Sim. Porque o Levir, ele é fruto de uma esquizofrenia da diretoria do Atlético Mineiro. Porque, assim, é um time que vai de treinadores de diferentes mentalidades em um curto espaço de tempo. Se você for pegar desde trás... Sempre volta no Levir. E sempre volta no Levir, exatamente. Sempre culmina no Levir. Se a gente pegar o ano passado, tinha o Atlético, salvo engano, iniciou o ano com o Oswaldo de Oliveira. Sim. Depois o Oswaldo de Oliveira acabou caindo, se não me engano, por conta de uma partida da Copa do Brasil, quando ele teve aquele episódio com um repórter da Rádio Confidência, do Léo Gomide. É verdade. Aí depois assume o Thiago Largue. O Thiago Largue foi do ano passado mesmo, né? Fica um bom tempo fica como um bom tempo. Ele consegue, assim, como primeiro trabalho, ele consegue fazer o time do Atlético jogar de uma maneira muito interessante.
só que também acaba sofrendo com a pressão por resultados. O Atlético não estava conseguindo se manter ali na fase, entre os classificados para Libertadores. Depois chega o Levir que inclusive nas primeiras entrevistas falava que não conhecia alguns jogadores, não tinha tido a oportunidade de conhecer alguns jogadores, então estava conhecendo ao longo do trabalho, depois acaba conseguindo levar o time a pré-Libertadores, mas acaba agora começando a fase de grupos com 2 resultados péssimos, e fruto de um péssimo trabalho do Levir. O trabalho do Levir não é bom. Isso porque o Atlético ele trouxe peças interessantes para se construir um bom time. Além de manter também jogadores importantes. Falava muito no possível saída do Casares. O Casares, nos primeiros jogos do ano, teve ótimos desempenhos. Ricardo Oliveira também começou um ano muito bom. Agora ganha um jogador como o Alejandro, que estava com a confiança um pouco embaixo no ano passado. Chegou um Guga para fazer sombra ao Patrick na lateral direita, que a torcida pede para que seja titular, né? Brinca até com a saída do Patrick. Exatamente. E o trabalho do Levir está muito aquém do que esse elenco do Atlético ele pode oferecer. Então por isso que eu acho que a torcida do Atlético traz para esse jogo, independente se é a última rodada da fase de grupos, se o time está classificado ou não, se é o time reserva que vai entrar em campo ou não, uma bagagem de um pé atrás com o Levir. Embora a torcida tenha boas lembranças do Levir, principalmente em relação a 2015, né, com o título da Copa do Brasil. Mas assim, eu acho que é uma desconfiança para o torcida do Atlético, e talvez durante o jogo, caso o Atlético não consiga dominar o Tupinambás aqui em Juiz de Fora, possa vir um tipo de crítica das arquibancadas. Sim. E agora, diante de tudo que vocês falaram, acho que outro ponto pode ajudar o Tupinambás. O Levir está com a cabeça focada na Libertadores. O time disputou para a Libertadores, vai mal na fase de grupos. Então essa equipe que ele vai mandar aqui para Juiz de Fora, eu acho que ele não teve nenhuma dedicação a ela em momento algum. Sim. De formar uma equipe alternativa para jogar. A cabeça dele está toda voltada para lá. Ou seja, vai botar os reservas. Eu acho que não vai ter um padrão tático, ou seja, é um ponto que pode facilitar a missão difícil do Tupinambás de chegar à vitória. Vou passar então essa provável a equipe do Atlético Mineiro, antes da gente encerrar a conversa sobre essa partida. O Atlético deve ir a campo com o Cleiton, Renan Guedes, Martim Ré, que é o uruguaio, zagueiro de 21 anos só, o Maidana, que era titular no ano passado, né, passou por irregularidade, era titular com o Léo Silva, inclusive, e o Hulk, também na base lateral esquerda, Lucas Cândido, Natan, Bruninho e Daniel Penha, Leandrinho e o Alejandro, com o Papagaio, a princípio, com essa presença do Alejandro iniciando no banco de reservas, mas é claro que o Levir pode surpreender, tentar escalar os dois, mas inicialmente o Papagaio começa no banco de reservas, é uma atração do torcedor, pro torcedor atleticano, né, que quer ver o Papagaio. Quem é esse Papagaio que o Filipão falava tanto, né, no Palmeiras? O Filipão subiu ao profissional, inclusive. Eu falava tanto que queria colocar em campo, mas acabava não colocando. Não colocava, né? Até também pelo elenco, né, pelo caro elenco do Palmeiras. Mas um Papagaio que fez uma boa copinha, fez grandes campeonatos de base pelo Palmeiras, pela categoria de base do Palmeiras, e que pode estrear, enfim, pelo Atlético Mineiro aqui em Juiz de Fora. Pra gente encerrar, falar um pouquinho sobre o outro jogo com a equipe Juiz Forana da noite, o RT e Tupi, e aí já num cenário bem diferente, né, bem melancólico, já pensando em Série D, o Tupi rebaixado na última rodada depois de uma derrota de 3-0 para o Cruzeiro, uma derrota normal. O rebaixamento não veio, é claro, nessa derrota para o Cruzeiro aqui em Juiz de Fora, mas é um jogo que o Cruzeiro veio com os titulares e fez o que quis, né? Logo com 2 minutos de partida fez até o que não quis, né? Porque ganhou um gol de graça com 1 minuto de jogo. É verdade, o Aislan, capitão do Tupi, ex-zagueiro do São Paulo, do Vasco, fez um gol contra logo aos 2 minutos de jogo. E aí a vitória do Cruzeirense já ficou até mais fácil, mais tranquila. O que esperar desse Tupi? É possível esperar algo do Tupi em um jogo do Patos de Minas contra o RT também, às 9h30 da noite, para cumprir tabela? Sempre é possível. Eu não espero muita coisa, mas espero pelo menos dedicação da equipe para fechar o campeonato com o mínimo de dignidade. Sim. Você terminar uma competição de 11 jogos, sendo que, tirando os 3 da capitais, todos os times são nivelados, você não conseguiu uma vitória sequer, é vexatório. É vexatório para a história do Tupi, é vexatório para o futebol da cidade, é vexatório para os jogadores que estão vestindo a camisa do Tupi. Então acho que tem que ter hombridade para buscar essa vitória. Ainda mais porque está jogando com uma equipe que também mostrou a mesma fragilidade que o Tupi em toda a competição. Tem uma vitória, mas mostrou a mesma fragilidade que o Tupi em toda a competição. Acho que o Tupi tem que jogar para vencer, para depurar dessa vitória, talvez na base da roça, não sei de onde vai tirar força, para depurar dessas vitórias. Qual jogador está em condições de seguir no Tupi para pensar numa Série D decente? Porque não dá para manter a situação do jeito que está. E agora sob o comando do Beto, né, que foi auxiliar do Ailton Ferraz no início da campanha no Campeonato Mineiro, agora
como treinador efetivo, e consultor de futebol, o André Luiz, ex-jogador do Tupi, inclusive, ex-jogador do Palmeiras, tem uma carreira extensa na França. Essa dupla chegou, já disse que vai ficar para a Série D, então já começa a pensar em quem, como o Renato mesmo falou, quem tem condições mínimas de vestir a camisa do Tupi numa competição tão importante, já que ela pode confirmar um 2020 sem calendário no segundo semestre para o Tupi, né? O que seria catastrófico diante dos últimos 13 anos em que o Tupi ficou na primeira divisão do Campeonato Mineiro, conquistou muitos acessos, foi campeão da Série D do Brasileiro. 3 anos estava na Série B, Bruno. Em 2016 é impensável você pensar o Tupi sem calendário cheio em 2020, é impensável. Sem dúvida. Então, eleva a importância dessa Série D, né? Então, o que a gente espera é que, de fato, o Tupi volte a investir em jogadores. O André Luiz deu até uma cutucada no Nicanor Pires, ex-diretor de futebol do Tupi, dizendo que ele vai contratar quem ele tiver visto jogar, porque, de fato, a gente viu que muitos empresários agiram no grupo mesmo, o Tupi, no elenco do Tupi, 12 jogadores ao menos eram do mesmo grupo de empresários, né? Então, e que de fato a gente não conhecia esses jogadores, nem o Nicanor mesmo conhecia a fundo esses jogadores. Então, são contornos dramáticos, é uma crise que atravessa mais uma vez o Tupi. Requinte de crueldade, né? Porque assim, a própria matéria que você fez, Bruno, que foi publicada terça-feira no jornal, também no site da Tribuna de Minas, ela é muito explicativa, é muito didática sobre o que acontece com o Tupi há alguns anos, sobretudo depois da participação do Tupi na Série B do Campeonato Brasileiro. E nessa temporada parece que tudo se intensificou de uma maneira tão grande, porque assim, a gente até falava no último Mesa Quadrada, são 3 treinadores, a receita é a mesma das últimas temporadas, que agora culmina com rebaixamento, é um elenco completamente mal montado, a maioria de jogadores do elenco pertence somente a um empresário, tanto é que grande parte do elenco deixou o Tupi após a saída também do ex-diretor de futebol Nicanor Pires, sem falar num clube com sérias limitações financeiras. Eu gostaria de saber até como que o André Luiz ele vai se virar para planejar essa Série D, com as limitações que o Tupi tem hoje. Hoje, como o Renatinho já falou, é um jogo para que o elenco tenha hombridade, que entregue alguma coisa para o torcedor, mesmo longe aqui de Juiz de Fora, mas é que o Beto, caso mesmo permaneça para a Série D, é que ele já comece a identificar quais jogadores vão servir para ele disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O Tupi não pode menosprezar a Série D, até porque está com a corda no pescoço, como menosprezou o Campeonato Mineiro, montando um elenco extremamente frágil para disputar uma competição completamente equilibrada e difícil, uma competição de tiro curto, como a gente já destaca isso aqui há muito tempo. Então, o jogo de hoje já é para o Beto começar. O jogo desse final de semana, de sábado, também já foi assim, para ele começar a identificar as carências do elenco, quais jogadores vão servir para a disputa da Série D, até porque eu imagino que quando o Beto e o André Luiz assumiram, já esperavam que o rebaixamento viria. O que eu penso é que o planejamento deles sempre foram para a Série D para assumir, mas é uma Série D de corda no pescoço, é uma Série D que vai exigir o mínimo de erros possíveis do Tupi, seja fora de campo, seja dentro de campo. E aí eu tenho as minhas dúvidas, tanto fora de campo, não só pela incógnita que são André Luiz e Beto, mas também a diretoria do Tupi como um todo, desde a presidente Miriam Fortuna até os que estão abaixo dela, e também dentro de campo, o que o Beto vai poder montar com os jogadores que vão chegar para a mão dele para disputar a Série D, que é uma competição extremamente complicada. E ainda questão interna, né, porque é ano eleitoral, a gente lembra, a tendência de que Juninho e Clóvis Santos disputem, já manifestaram a intenção, né, de candidatura à presidência, a tendência é que as duas chapas sejam encabeçadas por esses dois, Juninho, atual presidente do Conselho Deliberativo Carijó, e o Clóvis Santos, ex-vice-presidente de futebol do Tupi, saiu inclusive no ano da Série B, antes da segunda divisão nacional. Aí veio o Gustavo Mendes, que ajudou na criação do elenco para a disputa da Série B. Para a gente encerrar realmente, que o Léo já está inclusive falando, ó, tá na hora, eu vou pedir, a luz está indo embora, eu vou pedir justamente os palpites, né, os tradicionais palpites. Eu quero primeiro o palpite de Leonardo Costa, vou pedir aqui, ele vai passar aqui quanto que ele acha que vai ficar o Tupinambás e Atlético. 1-1, Tupi e o RT, Léo. Nosso editor de vídeo, 1-1 também. Só tem 2 vezes. Só tem, 1-1. Também pro Thiago De Bortoli, Thiago tá acompanhando a gente aqui, Thiago da tribuna também, Thiago. Baeta 1-0, Baeta 1-0 e Tupi. Tranquilo, Tupi, o RT e Tupi. Tranquilo. O RT e Tupi. 0-0.
0x0? Que jogo bom, 0x0. Passar agora aos amigos pra gente encerrar. Renato, os dois jogos, por favor. Eu detesto dar palpite, que eu sempre torço, né? Então meu palpite é 2x1 pro Baeta e 2x0 pro Tupi. Confiante, Renato. Sempre torço. Eu vou ficar com 1x0 Baeta, assim como o Thiago. E em Patos de Minas, 2x1 RT contra o Tupi. Tô com o Gabriel. Vocês estão pessimistas demais, gente. Em Patos de Minas. Acredito que o RT vence 2x1. E aqui em Juiz de Fora, Tupinambás vence o Atlético Mineiro por 2x1. Vamos torcer por muitos gols e vitória, claro, Juiz Forana, para que a gente tenha um segundo semestre em 2020 também, né? Renato, obrigado. Obrigado, Gabriel, também. Ao Léo, Thiago. Obrigado também a você que ficou aqui com a gente até agora. Nesse Mesa Quadrada especial, aqui direto do Estádio Municipal Radialista Amarelena. A gente lembra, chega antes, ingressos a R$20 inteira, R$10 a meia entrada, para você que quer curtir essa partida que promete ter fortes emoções aí, última rodada do Campeonato Mineiro, às 9h30 da noite aqui no Estádio Municipal. Um grande abraço e uma ótima semana.